tá? Só colocar aqui para projetar 1 minuto. Já está gravando. Perfeito, vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, hoje, conforme a gente tinha combinado, né, é uma reunião para a gente apresentar um pouco dos resultados, discutir os aprendizados, discutir os próximos passos aí da parte do nosso projeto aí de mapeamento do SIGTAP, né? Só um pouco da agenda aí, então eu vou relembrar um pouco dos objetivos do projeto, das etapas, mostrar os resultados, aprendizados, próximos passos, e o Júlio também vai apresentar uma parte, um pouquinho antes do aprendizados, da parte de uma classificação que a gente tem criado aí para poder otimizar o mapeamento e a gente discute com vocês, tá? Então, relembrando, né, os objetivos, a gente tem o objetivo de ampliar o número de participantes na comunidade Odyssey, educar a comunidade brasileira nas ferramentas, estimular o conhecimento no público da SBIS, do MOP, mapear os termos do SIGTAP, no vocabulário padrão, e a gente estabelecer uma governança descentralizada. A gente deseja ter 15 usuários ativos no fórum em 6 meses, a gente viu que bastante gente já entrou, e a gente quer cada vez mais o fórum funcionando do Odyssey em português, e 99% dos termos mais utilizados mapeados no prazo de 6 meses. A primeira etapa é aquela etapa que era de engajar a comunidade, que a gente tinha levantado 117 participantes, que foi concluída, e aí a gente foi para a segunda etapa, de fato, que era o mapeamento, familiarizar na ferramenta ZAG e mapear os conceitos e medicamentos, que é a etapa que a gente está nesse momento. Então, a gente está num mapeamento de 356 itens do grupo de medicamentos, do total de quase 5 mil itens que tem na base SIGTAP. E a gente enviou 20 termos para cada participante mapear. E a gente tentando buscar um agreement entre 3 pessoas distintas. Relembrando um pouco da governança também, né, os fóruns Odyssey para a gente fazer as dúvidas em relação à comunidade e coisas, pontos gerais que for das ferramentas Odyssey. WhatsApp e-mail para dúvidas que não são específicas da Odyssey, mais internas nossas. E a gente fez a reunião de dúvidas na segunda-feira passada, a gente discutiu um pouco algumas dúvidas que algumas pessoas tinham. E hoje essa reunião de resultado e retrospectiva aí que a gente quer mostrar um pouquinho do que aconteceu, mostrar os aprendizados, ver sugestões e como que a gente pode também melhorar aí as próximas etapas, tá? O cronograma que a gente tinha feito, né? No dia 29 a gente fez a apresentação para vocês, no dia 4 foi enviado os termos, no dia 18, que é hoje a reunião de resultados. Dos 120 participantes que receberam os termos, 21 retornaram com mapeamento, usando aquele link que a gente enviou para fazer o upload. Desses 21, tinha 18 que salvaram um formato... Porque lá no ZAG tem como você exportar de várias maneiras o arquivo, né? 18 fizeram nesse formato file save, que é o que a gente estava esperando mesmo, que era para facilitar na hora de agregar os arquivos. Teve 3 que foram exportados no formato export for review, e aí acaba dando um pouco de trabalho para a gente fazer esses ajustes aí. Então, de aprendizado, assim, a gente sempre que a gente for trabalhar no projeto, vamos sempre buscar usar o file save, que aí vai facilitar na hora que a gente for fazer o agregado, tá? E teve 21 pessoas, dessa parte aqui foi bom, dos outros 99 que não participaram, a gente vai verificar se desejam permanecer no projeto ou não, e para a gente entender com quantas pessoas a gente pode contar para as próximas etapas, para a gente fazer as divisões de mapeamento, tá? Só passando bem breves, aqui não vou entrar muito em detalhes, aqui fiz só um desenho rápido, uma das dúvidas que as pessoas tinham era de equivalência, fiz um desenho breve aqui sobre igual e equivalente. Igual e equivalente, na verdade, tem uma diferença deles, é uma diferença linguística que eu realmente ainda tenho dificuldade, não sei exatamente totalmente essa diferença aqui, até se alguém quiser depois complementar, pode complementar. Mas eu fiz para os demais, assim, mas eu fiz mais ou menos aqui um desenho para vocês entenderem, né? Por exemplo, igual equivalente, a origem e o destino ela se sobrepõem. Então, por exemplo, a gente colocou sirolimo 2 mg por hidrágio é igual ao sirolimus 2 mg oral tablet aqui, né? Então eles se sobrepõem.
wider, então o destino é mais amplo do que a origem, né? Então, nesse caso, por exemplo, quando eu coloco 2 miligramas, o meu destino é um pouco mais amplo que a origem, então por isso que eu utilizo essa classificação de equivalência. Já nesse caso aqui, o destino é menos amplo que a origem. Então, por exemplo, minha origem era 10 miligramas por comprimido, eu coloquei no meu destino 10 miligramas por comprimido, mas coloquei de uma marca específica, eu restringi. Então, a gente utiliza a classificação narrow. Inexato é quando eles apresentam algum ponto de similaridade, mas não é exatamente aquilo que o termo quer buscar. Então, por exemplo, eu coloquei, por exemplo, Buscopan com dipirona e Buscopan com paracetamol. Tem uma similaridade ali na Buscopan, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, é porque você tem outros compostos associados. E unmatched é quando realmente não tem equivalência nenhuma entre os termos, tá? A gente sempre vai buscar esse termo, o equal ou equivalente, mas em algumas situações a gente vai ter que partir para wider, que é um pouco melhor. Em algumas situações que a gente não vai conseguir aqui, a gente vai ter que partir para wider. E situações específicas pode ser que a gente precise dos outros, mas na maior parte das vezes a gente acaba buscando um desses dois aqui, tá? O método, sobre o método, né? Então, assim, a gente mandou os termos para todos os participantes. Dentre aqueles que retornaram, dos 21 que retornaram, teve a gente teve mapeamento por 3 participantes em 2 termos, né? A gente teve 100% de agreement em relação ao composto do medicamento. Em relação ao termo específico, não chegou a 100% de agreement, mas a gente pode discutir aqui, acho que dá para a gente já até fechar e aprovar agora nesses termos. E no caso dos termos mapeados por 2 participantes, a gente teve 24 termos que acabaram sendo mapeados por 2 participantes. No composto do medicamento, a gente teve 95,8% de agreement, que foi muito bom. Nos dois, né? Tanto nesse de 2 participantes e 3 participantes, a gente vê que o agreement em relação ao composto, o princípio ativo, está muito bom. Em relação ao termo específico, a gente está com 66,7, né? Então a gente falta ainda colocar um participante aqui, nesse daqui, para cada um desses 24 termos, para a gente conseguir fechar a nossa proposta de um agreement entre três participantes. Os 2 termos que a gente teve 3 participantes foram esses dois aqui, né? O Donepezila, que teve uma pessoa que mapeou para esse conceito aqui, hidroclorido 10 miligramas, via oral, e teve 2 que mapearam para esse outro. A gente discutiu um pouco, faz mais sentido, apesar desse ter sido um só que mapeou, faz mais sentido esse porque ele tá mais num padrão de equivalente do que esse daqui, né? Que esse aqui já é um que está utilizando um nome de marca específico, então ele fica um pouco mais restrito. Então, para esse tipo de mapeamento faz mais sentido a gente seguir com uma aprovação nesse caso aqui desse termo aqui, que foi, apesar de ter uma pessoa só que tem mapeado para esse, tá? No Cirulimo também teve também teve 2 pessoas que mapearam para o Cirulimo em 2 miligramas e um que colocou com oral tablet. Também faz um pouco mais sentido esse daqui, mas assim, dependendo do contexto, também não mudaria muito se a gente colocasse só o 2 miligramas, tá? Mas o que mais estaria próximo mesmo seria esse daqui, e acho que a gente pode seguir a aprovação com esse termo, e a gente depois vai avaliando os demais, tá? Eu vou passar todos os slides por enquanto, depois a gente entra nas perguntas, pode ser? Aí só trouxe alguns outros exemplos para discussão. Tá? Por exemplo, de termos que foram mapeados por 2 participantes, né? Tipo, por exemplo, alfa-calcidol, 1 micrograma. Teve um participante que mapeou para esse termo aqui, que estava num nome de marca. E teve um que mapeou para um outro composto, que ele é... E aí, qual que é a discussão que eu trouxe aqui, né? Esse daqui que mapeou para um conceito menos amplo, né? Que é o nome da marca, o ideal seria a gente buscar o termo pai, né, que aí pegar um termo do princípio ativo e não o do nome da marca. E o paracalcitol,
A gente acabou colocando como inexato, porque apesar de eles ambos serem análogos da vitamina D, é um outro composto, é uma outra droga, né? Eles têm a mesma classe, mas não significa a mesma coisa. Então, por isso que eu acabei colocando como classificação de inexato, né? Então, é um aprendizado que a gente fica aqui, né? Sempre que a gente tiver, por exemplo, um termo aí que tiver, vocês encontrarem o nome da marca, né? Tenta ver se você consegue achar o conceito pai para ver se acha o termo sem ser na marca, que aí ficaria mais próximo do igual ou equivalente. Eu trouxe um outro exemplo aqui, o bezafibrato, 400 miligramas. Isso daqui eu procurei, né? Aí tinha uma pessoa que mapeou para 400 miligramas liberação estendida aí, com o nome de marca, Beza-Beta, né? Um outro que mapeou para um bezafibrato 400 miligramas via oral, sem falar que era de desintegração lenta, né? Nessa situação, eu até procurei, não tinha nenhum termo, até acho que mapearam dessa maneira, porque não tinha nenhum termo que tinha equivalência igual mesmo. Que fosse, por exemplo, só essa parte aqui sem citar a marca, que seria o ideal. Mas nessas situações aí, talvez seja melhor a gente buscar, é preferível a gente usar um termo para o mais amplo do que restringir, né? Talvez para droga não vai impactar muito, mas para outros tipos de conceitos, pode ser que impacte um pouco mais quando a gente opte por um caminho de restringido que ser um conceito mais amplo. Então, eu tenderia a fazer aqui pelo desafibrado 400 miligramas de oral, mesmo não estando falando sobre a desintegração lenta, tá? E um último exemplo aqui que eu trouxe é do mesalazina. Eu vi que tinha duas pessoas mapeando para sulfasalazina, né? E aí, minha dúvida é por que não a gente trazer, talvez, para o mesalazina, que tem esse termo, né? Porque a sulfasalazina e mesalazina são do mesmo classe de drogas, mas são drogas diferentes, né? Então, por que não talvez a gente trazer para esse? Então, é só para a gente ver aí de aprendizados, tá? Junto a gente fez uma pesquisa, né, com vocês, para ver o que vocês tinham achado do mapeamento. 21 pessoas responderam, né? A maior parte falou que considerou que o mapeamento médio, né? Uma como difícil, uma muito fácil e 3 fácil. Então, no geral, a maior parte considerou médio aí, a dificuldade. Sobre os comentários e sugestões, deixei aqui, depois vocês podem ler com mais calma, mas o principal que chamou a atenção foi em relação à tradução. Teve alguns erros grosseiros de tradução mesmo no nosso processo. E da equivalência, né? Também duas pessoas falaram de equivalência aqui. Então, é um ponto que a gente vai deixar depois nos aprendizados para discutir. Eu vou passar agora para o Júlio, se quiser, Júlio, para explicar um pouco da parte que você estava vendo. Depois eu vou na parte de aprendizados. Claro, boa. Pô, obrigado, Carlos. Ficou bem claro aí a sua explicação, como a rodada sprint, né, terminou basicamente na sexta. A gente estava trabalhando hoje, nem vi esse material dele. Ficou muito bom, cara, valeu. E assim, eu só queria fazer alguns comentários sobre a rodada. Júlio, faz um favor, arruma o seu microfone, parece que você está dentro de uma caixa de sapato. E se eu estiver? Não, mentira. Oi, e agora tá melhor, Yasmin? Eu acho que sim, o que vocês acham, gente? Tá melhor? Oi? Tá bem melhor. Tá, que bom, que bom. Então, duas pessoas já concordaram. Então, rapidinho um comentário sobre essa primeira rodada. Então, assim, a gente teve um grande número de inscritos, né? 120 pessoas. Só que a gente sabe, né? Esses projetos comunitários, digamos assim, eles têm uma adesão baixa, né? Então, cada etapa do processo a gente vai perder algumas pessoas, isso é natural. A gente teve 21 entregas de material, mas eu sei que tem outras pessoas que não conseguiram mapear a tempo, né? Ou que precisam de um pouco mais de tempo, mas que têm interesse ainda de continuar, né? E isso é muito bom. E isso a gente vai falar depois, que a gente vai mandar um e-mail com elas para todo mundo, né? Para rever quem quer continuar ou não, porque a gente também não quer ser chato de ficar enviando e-mail, né? E de contar também, né? Com a participação da pessoa. Enviando termos para ela
e ela já não quer mais participar, né? Então a gente vai fazer esse ajuste, mas acho que o principal ponto dessa rodada foi o aprendizado que a gente teve, né? E o refinamento gigantesco que a gente vai ter, porque a gente viu várias coisas que a gente não estava esperando, né? Então acho que esse é o principal ponto. Aí deixa eu compartilhar com vocês uma tela do Miro. Eu não consegui fazer a apresentação que nem o Carlos, tá? O Carlos foi muito ninja de conseguir arranjar tempo para fazer tudo isso. Eu fiquei atuando em outra parte. Deixa eu só me autorizar aqui a compartilhar. Eu consigo me autorizar, né, Osmei? Já autorizei. Já autorizou? Ah, tá bom. Tô esperta, Júlio, tô esperta. Boa, boa. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ah, tá. Ele não dá a opção de selecionar a tela, mas acho que dá certo. Sim. Então, eu estou aqui numa tela do Miro, porque eu não consegui fazer a apresentação, mas eu acho que fazer uns desenhos aqui vai ser super importante para eu conseguir comunicar para vocês o que eu quero dizer. Então, é o seguinte, eu vou falar sobre a classificação do pessoal, né, dos usuários, digamos assim, dos colaboradores, melhor. Colaboradores. Então, é o seguinte, o que eu quero ter como objetivo aí dessa classificação? Eu quero ter mais ou menos 3 níveis, né, de colaboradores, em que a gente pode chamar de uma coisa como learning, o outro a gente pode chamar como funcional, né, e o outro como expert. E aí, assim, como que a gente vai definir quem é learning, funcional, expert? É claro que a gente vai ter que ter alguns processos aí para avaliar essa classificação do pessoal, né? E aí eu já vou falar mais em detalhes para vocês, né? Os 2 tipos de classificação que a gente quer implementar, que é uma classificação que a gente pode chamar de curto prazo, curta, vou colocar curta aqui, né? A gente não definiu nomes, por isso que eu estou inventando aqui. E uma outra longa, vai. Então, a gente vai ter esses 2 métodos que a gente vai aplicar, mas no final, né, o que a gente vai querer encontrar vai ser mais ou menos uma coisa assim, né? Uma gaussiana aqui, em que a gente tem os experts aqui, né? 25% aqui, vai. Isso aqui eu tô ajustando, tá, pessoal? 50%, 25%, tá? Ou a gente pode definir, e aí aqui vai ser a classificação de quanto cada um acertou, né? Ou a gente pode ir para uma linha mais... colocar uns thresholds, né? Então, quem acertou 60%, menos 60%, está nessa categoria, 60%, 80%, na categoria de funcional, né? E mais que 80% é a pessoa que é um expert, tá? E por que a gente vai precisar... por que a gente quer trabalhar dessa maneira? Porque a gente quer estabelecer, né, os processos de governança de maneira que a gente consiga ter escalabilidade no processo. Porque a gente não tem mão de obra, né, para ficar olhando termo a termo. Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver algoritmos ali, né, metodologias, em que a gente consiga com que o grupo se autogoverne nesse sentido de dando qualidade, né, para os termos mapeados ou não, acho que o maior sucesso a gente vai ter no nosso objetivo, tá? Então, esse é um modelinho bem genérico, né? Depois vocês podem, claro, fazer sugestões, fazer perguntas. Eu vou adorar. Se alguém já tiver trabalhado com alguma coisa parecida com essa, melhor ainda. Porque isso a gente está meio que fazendo na raça.
Aí agora eu vou rapidinho falar sobre, né, o que a gente chama de avaliação curta, né, essa classificação curta aqui. A gente mandou nesse primeiro mapeamento 20 termos, né, para as pessoas, né, e 10 desses termos eram iguaizinhos, né? 10 termos, todo mundo recebeu os mesmos termos. Então, nesse caso específico, a gente tem aqui 21 pessoas. No fundo, por conta desses Seu microfone está ruim de novo. Eu sei que eu sou chata, mas eu estou velha, eu escuto mal. Não, mas isso é bom, quer dizer que você está prestando atenção no que eu estou falando. Olha só que legal. É que tá vindo, acho que da minha câmera o microfone. Melhorou agora? Continua meio tremido. Dá para entender, mas está meio tremido. Eu tenho medo que na gravação fique ruim. Será que eu posso? Eu posso tentar mudar de dispositivo, mas aí vai demorar um pouco. Continua, Júlio, continua. Tá dando uma estática, né? Um barulho esquisito. Está muito tremido, parece que ele está levando um choque. Está louco. É interferência de som. Será que... Eu posso tentar trocar de navegador, calma aí, porque eu estou no Safari e é isso. Agora melhorou, sabia? Agora melhorou, agora não sei o que eu Acho que está é? não, aí, vê se não Eu está acho que roçando alguma coisa, esse fio, alguma coisa. Ou você se aproxima do microfone e fica ruim. É alguma estática de microfonia, algum grau de microfonia, parece. Entendi. Então varia muito, então eu não sei o que eu faço. Mas eu posso tentar entrar de outro navegador, calma aí, eu já venho. Não, assim tá bom, cara. Segue Tá aí. bom, continua. Agora Tá bom. melhorou muito. E da próxima bom. vez compra um microfone mais legal. Vamos embora. Tá Então, bom. vocês Lógico que têm eu tô um microfone de última geração aí. Às vezes depois manda um para minha casa aqui, um microfone importado aqui. Vou mandar de Uber. Então vamos lá. Então, o que a gente tem, né? A gente tem 10 termos e aí a gente conseguiu normalizar aqui de 17 pessoas, né? Então, a gente tem 17 pessoas, né, que a gente quer classificá-las. E aí, o que acontece? 17 pessoas que responderam 10 termos. Então, cada pessoa respondeu 10 termos, né? Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa definir o que é um mapeamento correto, dentro daquela lógica, um pouco do que o Carlos comentou, né? Então, qual que é a lógica que eu pensei? E agora eu vou abrir para perguntas não, né? Mas sugestões que eu quero ouvir vocês, tá? Porque isso foi uma coisa que a gente discutiu uma vez só. Quanto mais a gente discutir, melhor. Qual que é o objetivo final do projeto, né? Então, o que é o nosso troféuzinho aqui que a gente quer chegar no final? A gente quer chegar no objetivo que é construir estudos, né? Construir estudos de RWE, tá? E como esse é o nosso objetivo final, né, o nosso esforço ele tem que ser conduzido para entregar isso aqui, né? Então, eu acho que não adianta a gente querer ser muito... gastar muita energia no mapeamento para ser perfeito, se isso não for contribuir com esse objetivo final, que é construir esses estudos de RWE. Então, Então, vamos olhar, né? Como que esses estudos de RWE são construídos. Geralmente, o pessoal ele usa como critério de inclusão ou exclusão desses estudos simplesmente a exposição ao princípio ativo, né? Exposição ao princípio ativo. Então, princípio ativo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa ter um mapeamento que seja exatamente equivalente, né? Sim,
se for tranquilo de fazer, né? Porque a gente tem um enriquecimento maior do dado que a gente está normalizando, isso não tenha dúvida. Mas nas situações em que a gente tem dúvida, nas situações em que a gente não sabe exatamente qual é o melhor caminho, não tem problema nenhum se a gente for direto para um termo mais wider, né? Para um termo que se refere, às vezes, só ao princípio ativo que aquela droga significa. Porque, no final, isso não vai fazer diferença na construção do protocolo de estudo de RWE, tá? Se isso aqui não ficou claro, depois vocês podem perguntar e eu deixo isso mais claro. Mas aí, o que isso faz, o que isso implica na questão da definição do que é um mapeamento correto ou não? A gente tem uma árvore aqui, né, de termos, né, que são esses termos médicos que, no final, todos eles vão apontar, né, numa árvore hierárquica, para um princípio ativo, né? Porque toda droga ela é composta de um ou mais princípios ativos, né? Mas o ponto é esse caminho ele sempre vai existir, né? Então a gente vai ter termos que vão estar às vezes separados por três distâncias. Então olha esse aqui, né? Esse aqui está separado por 3 termos até o princípio ativo. Só que ele, no final, quando a gente definir o protocolo do estudo, ele vai apontar sempre para o princípio ativo. Então, se esse termo aqui, que a gente está falando, né, esse aqui, se a gente mapear ele direto para o seu equivalente aqui, né, esse outro aqui, se a gente mapear ele para cá, ou se a gente mapear ele diretamente para o princípio ativo, não vai fazer diferença na hora da gente montar o estudo. Então, por isso que eu quero que a gente considere um mapeamento correto, então a pessoa acertou o mapeamento, se ela conseguiu, dependendo do mapeamento que ela fez, se ela conseguiu que no final a gente consiga fazer essa ligação, entendeu? Então, que a gente consiga fazer essa ligação no final. Então, se ela mapeou esse termo para esse termo aqui ou para esse termo aqui, ela também está correta. Ou se ela mapeou para cá, ela também está correta. Se ela, óbvio, né, mapeou para um outro termo aqui, que não tem, que não leva a esse pescoço, Júlio. Levanta o pescoço, Júlio. É quando você abaixa o pescoço. Agora eu já diagnostiquei. Quando você olha para baixo. É porque eu estou desenhando no iPad. Isso. É isso. Deixa eu colocar mais para frente o iPad, talvez melhore aqui. Então, o desenho está uma bagunça, pessoal. Desculpa não ter conseguido preparar material, mas acho que eu passei a mensagem principal, né? Que é o seguinte: quando a gente for trabalhar essa classificação curta aqui que eu estou chamando, se a pessoa, o termo que ela mapeou, leva ao princípio ativo, que é considerado correto, a pessoa ela acertou o mapeamento e a gente vai dar um ponto para ela. Se não levar, né, óbvio, aí ela errou. E se ela levou exatamente para o termo específico, né, o equivalente, a gente poderia até dar uma classificação maior à nota dela, acho que até faz sentido, né? E a gente trabalha com ranqueamento, né, dos scores que as pessoas fizeram. Então, não só certo e errado, mas certo ganha 10 pontos, porque foi exatamente, ou certo ganha 8 pontos, porque chegou no princípio ativo, ou errado ganha 0 pontos, entendeu? A gente pode trabalhar dessa maneira. E aí eu queria ouvir um pouquinho de quem entendeu aí a opinião do que acha sobre esse tipo de classificação, pessoal. Ô, Júlio, só para complementar uma parte aqui. Isso é importante para a gente conseguir ter um critério objetivo para descentralizar a governança, né? Porque senão fica uma coisa que, sei lá, eu vou lá e falar, não, isso está certo ou está errado, o Júlio fala, né? Então assim, a gente começa a ter um critério objetivo para descentralizar a governança e, enfim, cada vez mais as pessoas participarem.
E aí eu vi alguns, tô vendo comentários aí, mas ninguém quer falar? Tem sim o Fabrício. Vamos lá, Fabrício. Oi, Júlio. Oi, Carlos. Boa noite aos meus colegas também aqui presentes. E eu acho essa classificação extremamente válida para se produzir esse estudo em RWE e bastante justa também, porque vai ser possível da gente identificar o estado dos participantes, se está no estado de aprendizado, se já é funcional, o expert. Então, eu acredito que vai ser possível definir de forma muito clara essas métricas e que possamos juntos aí dar prosseguimento ao projeto, assim. E eu acredito que a gente está bastante engajado, interessado, é só porque às vezes aparecem outras obrigações e não consegue cumprir o mapeamento a tempo. Mas o que importa é isso, esse engajamento, esse comprometimento e que possamos estar juntos, desenvolvendo esse mapeamento do SIGTAP para o OMOP e fortalecendo a comunidade tanto da CIBS quanto da ODSE. Aí, obrigado, Fabrício. Obrigado. Isso aí, cara. Eu acho bem legal isso. Já alguém também colocou aqui no bate-papo, a Cíntia, é motivador, porque de repente você pode traçar meta pessoal, né? Eu estava num ponto, eu quero chegar no expert, ou eu quero chegar no intermediário, então, para você mesmo se aprimorar. E eu acho que isso vai ser interessante, porque com o tempo, quiçá, esse é meu desejo, tal, a gente possa mapear outras, além do MOP para o SIGTAP, a gente possa utilizar para mapear com SNOMED para outros objetivos, não só utilizando o MOP, e a gente vai aprendendo como faz isso, porque não é fácil. Pareceu fácil nesse, porque vocês pegaram termos simples. Quando pegar os termos cabeludo, vai ficar mais difícil. Aí o trabalho é maior. O Davi levantou a mão. Opa, boa noite. Perfeito, eu acho muito bom essa classificação. Eu só tenho dúvida em relação à atualização. A cada rodada de mapeamento, a gente vai ser reclassificado? Como que vai funcionar isso? Então, essa classificação curta, né, que eu chamei, ela foi feita nessa primeira rodada, porque a gente acabou mandando 10 termos repetidos para todo mundo, né? Então, digamos que o objetivo do projeto, que é mapear, ele ficou prejudicado porque a gente mandou 10 termos repetidos para 120 pessoas, né? Então, a ideia é que a gente faça isso de maneira, talvez, pontual. Então, a gente fez agora na primeira, a gente pode fazer, sei lá, daqui a 4 meses. Não sei, né? Daqui a... Mas, com certeza, a gente não vai fazer o tempo todo isso. Né? Ô, Júlio, só completando, tem uma outra opção que também, que a gente está considerando assim, que a gente pega uma lista que a gente fala, isso é o que deveria ser o correto e tenta fazer essa classificação. Tem uma outra opção, é depois a gente tentar ir vendo pelo próprio agreement entre os três, né? Quando vai fazendo os três. Só que isso é um pouco mais complexo, mas acho que dá para a gente colocar dentro de uma... uma classificação longa, né? Um long run, né? Exatamente. Então, é isso. A gente tem essa classificação curta porque a gente precisa já começar a organizar desde já. Só que ao longo do tempo, né, como o Carlos falou, os agreements, né? A gente vai ver que é a pessoa que sempre tem um agreement parecido com as outras, né? E aí a gente também vai montar uma forma dela pontuar para ser classificada dentro dessa classificação, né? Mas aí a gente precisa ainda ver como que vai fazer isso. E aí quando a gente tiver, eu trago para vocês também. E assim, quem quiser participar na construção da classificação também é aberto aí. Isso, até porque, por exemplo, uma coisa que você perguntou aí, né, David, é se como vai somando isso ao longo do tempo. Não sei, é uma coisa que a gente vai ter que discutir. Por exemplo, talvez a gente tenha que fazer depois com o tempo um método que o que ele classificou mais recente pese mais do que o antigo, né? Que vai contando tudo, mas o mais recente pese mais. Não sei, vai ter que ter uma coisa que a gente vai aprimorar e a discussão entre a gente mesmo. A regra aqui não é fechada, a gente que define aí e que o grupo achar que faz mais sentido, a gente vai seguindo. Uma dúvida que eu tenho aqui, e assim, quando a gente fala em medicamento é um pouco mais simples, eu estou pensando nos outros termos mais para frente, mas é super legal, acho que começando primeiro, super legal a ideia, acho que ótimo.
eu fico pensando só no viés de acerto aqui, quanto isso pode impactar, fazendo um pouco de advogado do diabo. À medida que eu acerto as coisas, teoricamente eu vou ganhar mais pontos, e mais pontos vão virar, tipo, mais certeza. E se essa pessoa em algum momento errar, será que a gente não vai atrapalhar toda a classificação, assim? E aí, com medicamento é simples, mas com termos clínicos começa a ficar mais complexos. O que vocês acham disso? Assim, eu não tenho resposta, tá? Eu estou só jogando a palavra aqui, jogando a ideia aqui para provocar a discussão. Você tocou num ponto que é isso, né? A gente está falando de trabalho em comunidade. Vai ter hora que o cara que a gente tem como expert, ele vai errar, e a ideia é que a gente consiga pesar, né, no sistema de agreement, para que mesmo um expert falando que é verdade e dois funcionals falarem que não é outro termo, talvez esses dois funcionals ganharem, entendeu? Nessa questão de qual que é a verdade e o expert pode errar ou não. Então, assim, Leandro, vai ser uma coisa desafiadora mesmo a gente montar isso, né? Não, interessante, mas é uma coisa para se pensar mesmo. Tamo junto aí, cara. Aqui é learning on the fly, cara. Bom, era isso que eu tinha para falar, tá? Da classificação. Eu vou fazer esse estudo para mostrar para vocês, tá? A gente não vai divulgar assim uma lista, né? Quem em qual classificação cada um caiu, mas a gente vai falar individualmente para vocês, né? Vai dar o feedback para vocês individual de como que foi. E a gente vai publicar as informações agrupadas, né? Então, no nosso grupo aqui, a gente tem, sei lá, 5 experts, 10 funcionais e 4 aprendendo, 5 aprendendo. A gente vai divulgar assim para vocês, tá? E é isso. E aí, o sistema de classificação longa, a gente ainda vai descobrir como vai ser. Ô, Júlio, tem algumas observações aqui no bate-papo. Então, tem aqui a Cíntia, né? Eu já tinha falado que ela achou muito bom e motivador. E depois a Roberta colocou, achei legal a opção de considerar os diferentes caminhos que chegam a um determinador comum, considerando o percentual de erros e acertos. Tá? Eu só estou lendo por conta da gravação, porque às vezes o pessoal que vai ver depois não tem esse feedback de estar olhando aqui no bate-papo, então por isso que eu fiz questão de ler, tá bom? Tá bom, boa. Mas pode continuar aí, Carlos. Aí também quem tiver mais pergunta, pessoal, a gente vai ter um tempinho no final ainda para perguntas. Vocês estão vendo a minha tela já? Beleza. Então, vou Sim. partir para a parte de aprendizados e próximos passos, tá? Aprendizados, né? Então, assim, o que a gente verificou, né? Por exemplo, aprendizados do envio de arquivo, né? Então, para ficar aqui para as próximas etapas, né? A gente padronizar o envio sempre no formato do CSV, né, no file save, né? A gente viu que algumas pessoas fizeram file export for review e aí acabou não ficando com as mesmas colunas que a gente tinha para agregar todos os arquivos, né? A gente tem tentado, a gente roda um script de Python, né, para pegar todos os arquivos, agregar, ver quantos que tem de cada item, ver qual é o agreement desse daí. Inclusive, a gente quer depois isso tudo deixar num Git para ser aberto, para todo mundo poder depois colaborar com esses scripts, enfim. A gente já tem até um local no Git que o pessoal da Odyssey liberou para a gente, foi por questão mesmo de tempo de organizar isso, que a gente não conseguiu ainda evoluir, mas a ideia é que seja aberto para vocês poderem também contribuir nesse daí. A tradução, né? Tradução, a gente viu que teve situações desse tipo, né? Que mesalazina, 3 miligramas, aí traduzir para uma tradução meio estranha, grosseira. A gente fez a tradução fazendo a função Google Translate do Google Sheets. Eu vi que mesmo quando eu colocava no Google Translate, não no Google Sheets, no Google Translate, ele traduzia certinho, mas no Google Sheets ele traduzindo errado. Mas como a gente buscava uma solução escalável, a gente rodou assim mesmo e mandamos.
Mas a ideia é a gente tentar, a gente precisa achar, talvez como isso foi um problema que muitas pessoas reclamaram, pensar em uma solução para esse problema, né? Então, até deixar sugestões aqui, se alguém quiser contribuir com essa etapa, com uma solução escalável aí, acho que eu tinha até pensado, poderia fazer um script no Python com uma API, conectando a API Google, pode ser uma opção. Ou tem outros... O Fabrício tem um comentário aí, Carlos. Pode falar, Fabrício. Não, pode concluir, Carlos. Então, tem outras opções também, mas eu queria ver a mesma opinião de vocês e as sugestões, sempre pensando que tem que ser bem escalável esse processo, que a gente vai rodar 4.500 termos, enfim, essa é a ideia. Não, de forma escalável eu não tinha pensado. Eu tinha pensado de forma um pouco mais manual, de ao invés do Google Translate, por exemplo, tentar utilizar Conhecem um tradutor que ele é baseado em Deep Learning, aprendizado profundo, que se chama DeepL. DeepL. Ele também pode ser utilizado, talvez ele ofereça uma API, e também talvez utilizar o DEX ou o Mesh como suporte para o encontro de uma forma mais padrão de se redigir o termo. Sim. Se a gente tiver, por exemplo, esses modelos, tipo, o que você falou, se ele for um modelo aberto, que dá para a gente conectar na API, tá com uma biblioteca aberta, aí, assim, é isso que a gente está deixando aberto, assim, dá para a gente fazer, que eu não sei quando eu vou conseguir fazer isso aí, mas a gente coloca, se alguém tiver interesse, é isso que a gente está falando, a comunidade aberta aqui, alguém quiser ter interesse em fazer essa parte do processo, a gente joga lá e vamos seguindo, entendeu? Mas acho que pode ser um caminho, sim, isso daí. Muito Tá? bom. Eu deixei aqui no chat o nome do tradutor e a outra ferramenta, claro, o Mesh e o DeepL. Perfeito. Aí deixa eu seguir aqui. Então, beleza. Tem essa parte aí que a gente vai pensar alguma outra maneira aí, e que é a sugestão do Fabrício. Se alguém tiver mais sugestões, a gente pode também pegar. Tá? A outra parte da equivalência, o Júlio falou um pouquinho, eu falei um pouquinho também. Não sei se vocês acham que tem necessidade de gravar um vídeo. A gente fez vários vídeos educativos para vocês entenderem as etapas do mapeamento. Se vocês acharem que tem necessidade, também eu deixo aberto. Se alguém tem interesse em produzir, a gente pode colocar no canal da SBIS, que é onde estão os outros vídeos. Eu acho que é uma oportunidade legal para participar, enfim, de ter exposição. E aí, se alguém achar que vale a pena mesmo fazer e tiver interesse, a gente também está aberto para Exato, e a gente ensina a ferramenta que a gente usou, que é uma ferramenta super simples. Pode mandar mensagem, e-mail pessoal para a gente, né? Que a gente orienta como fazer. É legal que você já contribui de uma outra maneira, né? E é isso, o vídeo vai estar lá no site do YouTube, tem uma visibilidade interessante também. Ô, Débora, você podia fazer isso, né, mestra, com carinho? Não vou prometer nada, porque não vou ter tempo. Então, é melhor, assim, dar alguma ajuda, algum palpite, talvez, mas não vou pegar, não, porque senão não vou cumprir no tempo hábil que vocês precisam. Que pena. Não, beleza. Vamos lá. Está aberto, se alguém quiser, está aberto, hein? De próximos passos, né? Então, a gente vai mandar, como o Júlio falou, um e-mail para todos os participantes que enviaram os termos, perguntando se desejam permanecer no projeto, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas que vão seguir, para a gente conseguir entender qual a divisão que a gente faz de termos para cada um. No dia 27 de julho, vai ter a Odyssey América Latina, né? A América Latina faz sempre o working group da Odyssey, eles sempre fazem uma apresentação mensal. E aí eles convidaram a gente para apresentar o projeto lá no dia 27 de julho. Se vocês entrarem na página da Odyssey, vocês conseguem ver vocês conseguem se inscrever nos working groups, vocês podem se inscrever no working groups da Latam e participar da reunião. A gente vai mandar, acho que dá para entrar como convidado também, eu mando o link para vocês por e-mail ou WhatsApp quando for rolar a reunião, mas seria legal se vocês se inscreverem para participar. É bem legal, tem pessoas da América Latina toda que participa, eu acho que é uma boa visibilidade que a gente vai ter pro projeto também. E aí, a proposta é a gente enviar os termos para mapeamento na próxima semana, para a gente finalizar o domínio de medicamento, né?
Então, essa semana a gente ainda vai ver como que, assim, se alguém tiver ainda termo para enviar, que está finalizando, pode enviar. A gente vai mandar para essa semana para ver quantos participantes que vão continuar e aí depois a gente vai fazer novamente essa separação dos termos para concluir. E aí eu queria ver se vocês acham que a gente mandou inicialmente por 20 termos, com prazo de 2 semanas, se vocês acham que a gente deveria modificar o volume de termos, ou o prazo, ou se está bom dessa maneira. Queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês acham como que está isso daí. Alguém tem algum ponto? Vocês podem jogar também no chat aqui, tipo, Tá. 2 semanas tá bom, ou 3 semanas, 40 termos, 30 termos, que aí a gente já vai tendo uma ideia. Beleza. Mas aqui a gente tem um viés, né, Carlos, que é o pessoal que está mais engajado. Então. O Clark falou que poderia ser maior o prazo. Não sei se... Roberto falou que conseguiu mapear certinho, rapidinho. Não sabe se fez certo, mas conseguiu mapear rapidinho. E o Clark sugeriu um prazo maior com mais termos. Por mim, ficaria, para mim, como foi, que foi corrido, mas eu consegui encaixar e eu continuaria tentando nessa velocidade. Tá. E você acha que é possível, Débora, colocar mais termos, por exemplo, uns 30? Não, neste prazo, se a gente continuar com essa velocidade, eu acho que eu prefiro manter no mesmo volume. Mas também o que a gente poderia combinar, sim, porque tudo depende do termo e o tempo que você tem disponível naquela semana. Sim. Uma vez entregue, aí poder mandar um novo pacote, se precisar, entendeu? Então... Acho que eu estou vendo aqui que tem gente que está falando que poderia ser mais, tem gente falando que pode ser menos. O que eu vou sugerir, Juliano? A gente pode discutir, ver se a gente consegue colocar na própria ferramenta lá que fez o upload, uma coisa que a pessoa faz a solicitação do termo lá, e a gente vai tirando numa lista ali, entendeu? Entendi. A gente tenta fazer uma coisa assim. Pode ser? Vamos ver o quanto que é complexo fazer isso, a gente tenta fazer. Exato, a gente está se virando. Senão, a gente vai tentar fazer assim, então, a gente vai tentar ver se dá para fazer uma coisa que as pessoas vão lá e solicitam direto, e quando ela consegue fazer um mapeamento, ela pode pedir um novo termo. Não sei quanto que é complexo fazer isso. Se a gente conseguir fazer isso até o fim da semana, a gente faz assim. Se não conseguir, a gente define um número e um prazo baseado nos comentários que a gente está vendo aqui, e a gente segue pelo menos as próximas rodadas assim e tenta colocar isso para uma rodada seguinte. Talvez a gente vai ver que vai talvez ter um pouco disso mesmo. Algumas pessoas que vão ter mais disponibilidades, outras menos, e dá para variar o número de termos por pessoa. E tem que lembrar que às vezes as semanas são distintas, né? Uma semana, às vezes, você está super mais apertado, outra semana está um pouco mais tranquilo. E aí, essa sua ideia é muito boa. Se precisar de ajuda minha ou da secretária da SBIS para ajudar a enviar termos, aí vocês falam. Eu sei que é um trabalho que vocês têm que treinar a gente a usar a ferramenta, mas de repente não seja uma coisa tão difícil e a gente pode, se for só enviar, a gente pode ajudar nisso. Obrigado, Osmir. A gente vai ver certinho como fica o fluxo e a gente combina. Pode deixar. Pessoal, aí para finalizar, então assim, eu queria, principalmente essa parte do Odyssey América Latina, eu queria que, quem puder participar, vamos aí, acho que é uma mega oportunidade aí, tá? E para finalizar, eu coloquei aqui coloquei mais uma parte aqui. Isso aqui é um projeto que eu tenho conversado com o pessoal da Odyssey Internacional sobre como que a gente consegue fazer isso de forma escalável. Exatamente isso que a gente está discutindo aqui. E eles deram sugestão, um dos caras que mais desenvolve da Odyssey, ele falou desse projeto que é um pessoal da França, que eles estavam tentando fazer uma outra maneira de fazer mapeamento semelhante ao que faz no ZAG, mas seguindo para outro processo. Não tive tempo ainda de ver o material, mas pode ser que talvez seja uma coisa interessante de dar uma olhada. Eu estou compartilhando com vocês aí o conhecimento aí pode ser uma coisa interessante a gente dar uma olhada e de repente até contribuir nesse projeto ou ver se faz sentido fazer um fork, desenvolver, enfim, de ver qual a melhor maneira aí. Acho que pode ser interessante.
Carlos, copia esse endereço e coloca aqui no bate-papo. Fica mais fácil para o pessoal fazer um. Tá, eu vou pegar depois ali quando eu finalizar a apresentação, eu coloco aí, senão eu vou ter que sair. Beleza. E aí eu coloquei aqui depois nesse último slide, eu coloquei quem que a gente viu quem que a gente recebeu a apresentação, né? Então, todos os participantes que a gente recebeu os mapeamentos de termos ou que participaram da organização, né? Que pode não ter sido necessariamente mapeado, mas participou da organização dessa etapa. E aí, pô, é um slide mais para agradecer todos que estão aí no projeto. E se tiver alguém que mandou, que por acaso não estiver aqui, me avise que, enfim, esse daí que eu vi na plataforma. E é mais para agradecer e aí torcer para que todos continuem no projeto aí, que eu acho que está um time super legal, de ver bem diversificado aí, gente do setor público, do privado, de todos os tipos de instituições, instituições de ensino, enfim. Então, essa é a ideia de a gente manter com um time bom desse jeito até o final. Tá bom? E aí, finalizar aqui. Vou colocar o link aqui para vocês. Se tiverem algum ponto para comentar. Eu queria te agradecer, viu, Carlos? Você está conduzindo muito bem isso aí, cara. Valeu. Deixa eu agradecer em nome da SBIS para o Carlos, o Júlio, todo mundo que está aí. Eu acho que esse é um passo super importante. É embrionário, a gente sabe, estamos todo mundo aprendendo, mas eu nunca vi nada assim, com essa colaboração, apesar de 120 para cair para 20, eu achei que fosse ser um pouquinho mais nessa primeira fase, né? Mas tudo bem, tudo é difícil. Mas parabéns mesmo, foi sensacional. Legal, pessoal. A gente vai compartilhar no grupo lá também os slides e, pô, vamos seguir aí, não vamos perder o ânimo não, vamos até o fim aí. Vamos aprendendo junto, meu. Vamos aprendendo junto. Quem sabe sai daqui o núcleo da galera que vai mapear o ensino médio português, né, Osmir? Amém. E aí, gente, vocês professores aí, alunos que estão aí, gente, vão preparando trabalho para pôr no QBIS. Tem que apresentar um trabalho deste no QBIS, gente, é importante. Tanto de trabalho publicado, submissão, quanto a gente fazer aquele nosso hackathon, conectathon, estudathon, qualquer tom para divulgar isso que está sendo feito. Isso aí. Vamos aí. Osmeire, lembrar o pessoal também que temos o curso, né? Que vai ocorrer agora em agosto, vai começar agora em agosto, o curso do MOP. Obrigada, Maria Tereza. Dessa vez nem fui eu, tá vendo, gente? Eu coloquei aqui no bate-papo, a gente espera por vocês lá, tá bom? Gente, obrigada, boa noite. Boa noite a todos, parabéns aí, Carlos e Júlio. Parabéns, Obrigado, pessoal. pessoal. Parabéns, Gente, pessoal. Muito obrigadão. bom. Boa noite. Vamos aí. Parabéns, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Nossa, a Débora está resfriada. Boa noite.